Olá pessoal do blog dos concursos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius do Seton e nós estamos aqui hoje para falar de informática para concursos. Você que vai fazer prova no próximo domingo, trouxemos aqui algumas dicas rápidas para você na sua prova se sair super bem e marcar presença na lista de aprovados no seu próximo concurso. Vem comigo para os slides. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar aqui são algumas dicas importantes do Windows. E uma das principais dicas, que de vez em quando aparece em questão de prova, são aqueles caracteres proibidos em nomes de arquivos e pastas. Velhos conhecidos, né? São as barras, que são 3, o sinal de maior e menor, e esses 4 aqui, que aí de fato vocês precisam fixar, que é o asterisco, a aspa duplas, a interrogação e o 2 pontos. E esses caracteres não podem aparecer em nome de arquivos e pastas. É possível que pode aparecer uma questão de prova dizendo assim, um determinado usuário tentou colocar um nome numa pasta que ele está criando e aí apenas uma dessas alternativas abaixo corresponde ao nome correto. E aí vocês vão ter que procurar nas alternativas aonde tem esses caracteres e marcar aquela que não tem um desses caracteres. Tudo bem? A próxima questão que eu coloquei aqui, pessoal, que costuma aparecer também em prova, é perguntar ao concurseiro, tá certo? Se ele entende, se ele conhece como é que faz para copiar e recortar utilizando o mouse. Copiar e recortar o que, professor? Estamos falando aqui de arquivos, tá? Estamos falando de Windows Explorer. E aí, pessoal, a dica é o seguinte. Com os arquivos já selecionados, né? Sempre que eu quero copiar, tá? Eu vou utilizar o Ctrl. E sempre que eu quiser recortar, eu vou utilizar o Shift. Só que a gente tem duas exceções, tá certo? No Windows, quando a gente copia em unidades diferentes, esse Ctrl é opcional, ou seja, basta eu selecionar os arquivos e arrastar. Já no caso do recortar, para que a gente não precise pressionar o Shift, a gente vai ter que estar recortando, ou seja, selecionando um arquivo e arrastando dentro de uma mesma unidade, ou seja, dentro de uma mesma unidade eu não preciso usar o Shift, ele seria opcional. Eu seleciono um arquivo e simplesmente arrasto. Se eu selecionar um arquivo e arrastar para unidades diferentes, eu estou copiando. Atenção que isto é bem frequente nas nossas questões do Windows de prova de informática. O que mais? Bom, esse é um clássico, né? Para se apagar um arquivo sem ir para a lixeira, Shift Del. Curiosidade é que esse Del pode ser qualquer opção de excluir, tá? O Shift Del é o mais simples. Mas temos aqui alguns pontos importantes que é interessante que vocês prestem atenção. Toda e qualquer alternativa de exclusão do arquivo, ou seja, com o botão do mouse e a tecla Shift, apagará definitivamente o arquivo. Ou seja, não vai para a lixeira. Existem algumas situações em que o arquivo é excluído sem ter sido teclado Shift. E ele não vai para a lixeira. Por exemplo, se for um arquivo de rede, por exemplo, se for um arquivo de unidades diferentes do HD, por exemplo, se for um arquivo que tem um tamanho maior do que o tamanho disponível na lixeira. Se isso acontecer, seu arquivo também não vai para a lixeira. Então fiquem atentos, né? Por exemplo, quando a gente apaga um arquivo de um pendrive, ele não vai para a lixeira. Então precisamos estar atentos a esse tipo de situação, porque costumeiramente aparecem em prova. O que mais? Vamos falar aqui rapidamente das bibliotecas, né, pessoal? Bibliotecas, elas surgiram, né, com o advento aí, mais fortemente com o advento do Windows 7, e aí a gente tem aí a questão de são áreas virtuais para organizar melhor os arquivos, né? Então, por que eu estou focando nessa questão de ser áreas virtuais? Porque, na verdade, pessoal, as bibliotecas elas existem para ajudar o usuário a fazer com que os seus arquivos sejam encontrados de modo mais facilmente. Mas, de fato, eles não estão armazenados na biblioteca. Há um outro endereço no seu disco rígido que armazena este documento, ou esta imagem, ou este vídeo, né? E, na verdade, a biblioteca ela existe para facilitar a vida do usuário. Lembrem-se que são 4 as bibliotecas padrão, né?
documentos, vídeos, músicas e imagens. Tranquilo? Vem comigo na tela. Pessoal, essas dicas são super rápidas, então não tenho a intenção aqui da gente esgotar nenhum assunto. São só dicas de última hora para que você, quando for fazer a sua prova, de repente a gente pode cair uma questão dessa e você vai lá e vai marcar certo. Vamos resolver uma questãozinha sobre isso? Vem comigo. Então, pessoal, uma questão de 2013 da FCC, tá? No Windows 7 em português, as pastas, documentos, imagens, músicas e vídeos estão reunidas em uma única seção chamadas, tranquilo, né, pessoal? Acabamos de ver isso. A resposta correta é a letra B, bibliotecas, né? Lembrando que pode ser que a organizadora troque algum nome desse tipo, em vez de botar imagens, bote fotos, em vez de botar músicas, bote sons. Então fiquem espertos, né, com o documentos, imagens, músicas e vídeos. Vamos falar um pouquinho agora do Word. Pessoal, o Word é o aplicativo, né, do Excel de processamento de texto, uma edição de texto, como queira. E aí existe um sem número de coisas para a gente falar sobre o Word. Eu coloquei só algumas questões, vamos dizer assim, principais aqui da nossa guia início, para chamar a atenção para vocês, né? E aí algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente tem, a partir do Office 2007, a inserção de novas barrinhas de ferramenta, como essa daqui, ó. Esta ferramenta aqui, ela não existia no Office 2003, que ela faz, ó, a limpeza da formatação. Então fiquem espertos quanto a esse tipo de ferramenta, né? Que é uma novidade, né? O texto taxado também, né? O texto taxado é aquela propriedade que faz com que o texto fique assim, ó. Tá certo? Com a linha no meio. Importante, né? Subscrito, né? É o doisinho aqui embaixo. Sobrescrito, né? Seria o doisinho em cima, né? Quando a gente vai botar aqui y², aqui seria o sobrescrito, né? Atenção também para as outras barras de ferramenta normais, né? Aqui temos aqui, ó, a parte de marcadores de tabulação, né? Temos os marcadores numéricos, né? Temos aqui os recuos, aqui a questão da separação aqui do espaçamento do parágrafo, né? Aqui espaçamento. Então estejam atentos a essas barrinhas, que podem ser que elas apareçam em sua questão de prova, né? O comando localizar, que agora tem um binóculozinho sinalizando, substituir. Lembrem-se que aqui tem, cada um tem um control, né? Aqui, por exemplo, a gente, para localizar, a gente tem aqui o Ctrl L, né? Atenção, né? Para substituir, Ctrl U, né? Aqui, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, aqui, ó. Ctrl S, Ctrl I, Ctrl N. Precisamos ficar bem atentos a esses controls, porque às vezes eles aparecem nas questões de prova. Vamos ver qual é a questãozinha que a gente vai trazer para resolver para vocês aqui do nosso Word. Olha só, a questão diz o seguinte: considere a edição de um documento no aplicativo Microsoft Word e a seleção de um parágrafo utilizando o mouse. Olha só, pessoal, aqui eu quero fazer um parêntese. Selecionar parágrafo utilizando o mouse. Vamos botar aqui, selecionar parágrafo utilizando o mouse. Aí a gente tem dois tipos, tá? Só para lembrar para vocês. Eu posso fazer ele dentro do texto. E aí, dentro do texto, eu tenho que dar quantos cliques? Atenção, 3 cliques com o mouse para selecionar o parágrafo. E se eu estiver fora do texto? E tem condição de ser fora do texto, professor? Tem sim. Quando o mouse, ele fica com a setinha voltada para a direita, se você der 2 cliques, você seleciona o parágrafo. Cuidado, pessoal, que como é seleção de parágrafo, e ele tem 2 possibilidades, isso pode aparecer na sua prova, ok? Não é o caso aqui, a gente vai dar uma olhada no resto da questão. Então ele diz assim: após a seleção, ele aí indiferente de qual for a forma que foi feita a seleção, as teclas Ctrl X foram pressionadas simultaneamente, como resultado. Como resultado, o que aconteceu, né? Aí olha só, eu sempre digo aos meus alunos o seguinte: pessoal, esse negócio de Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z cai em prova. E o povo não acredita. Está aí um exemplo claro, essa questão foi de 2013, olha lá. Então, na hora que você selecionou o parágrafo e clicou Ctrl X, aí, letra A, a seleção do parágrafo passará para o próximo parágrafo? Claro que não,
né? Quando a gente seleciona um parágrafo e faz Ctrl X, pessoal, a gente fez o quê? Nós recortamos, né? E aí, o que é que acontece com o parágrafo? A ação anterior ao pressionar das teclas será desfeita? Não, não é Ctrl Z, é Ctrl X. Letra C, o parágrafo será formatado para justificado? Não, não é Ctrl J, é Ctrl X. D, o texto do parágrafo será negritado? Não, não é Ctrl N, é Ctrl X. E por fim, o parágrafo será eliminado. É uma resposta que, no caso, vai ser a resposta correta, apesar da gente saber que isso aqui a gente poderia aspiar. Ele não será eliminado, na verdade, né? Ele vai ser colocado na área de transferência, né? Ele vai colocado na área de transferência, aguardando a gente colocar um Ctrl V, ok? Mas, diante das alternativas que se mostram na questão, a única questão que responderia corretamente seria a letra E. Vem comigo na tela. Pessoal, percebam que, na verdade, uma rápida revisão faz com que você faça as questões da FCC até com uma certa desenvoltura. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Excel e na internet. Vem comigo. Pessoal, no Excel a ideia é a mesma, tá? A gente mostra rapidamente aqui a guia início, com alguns comandos interessantes, né? A mesma coisa aqui para esse aqui, ó, o limpar, né? Que tem a possibilidade de você fazer a limpeza de tudo, formatos, conteúdo, né? Dos comentários. As barras de ferramentas, muitas delas se assemelham a do Word, né? Um destaquezinho aqui para essa daqui, tá certo? Que é a que permite que você faça quebra de texto dentro da célula, né? A quebra de texto. De vez em quando ela aparece em questões de prova, né? Isso aqui na célula. Essa daqui também é uma barra de ferramenta nova, tá? Onde a gente encontra aqui a possibilidade de a gente colocar o texto inclinado, né? Aqui o texto inclinado. E aí a gente tem aquele sem número de barra de ferramenta que a gente já conhece do Excel, né? Moeda, porcentagem, adiciona casas decimais, tira casas decimais. Lembre-se da formatação condicional, que é um recurso super interessante, né? A possibilidade de você colocar estilos na célula, né? Mudança de textos e cor dentro da célula. Aqui a possibilidade de inserir, excluir linhas e colunas e etc. Bem, pessoal, vamos ver aqui qual é a questão que a gente trouxe aqui para a gente resolver com vocês nessa dica do blog do concurso e do Setom. Olha lá, questão de 2014, hein? Novinha, quentinha, show de bola. Diz assim, na célula A8 é essa aqui, ó. Foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética das notas maiores ou iguais a 5, ou seja, contidas nas células A3, A5 e A6. O valor resultante foi 7,17. A fórmula digitada na célula A8 foi... Aqui, pessoal, muito cuidado, tá certo? A gente tem aqui um caso de uma questão super fácil, né? Ele quer saber como se calculou a média contida nas células A3, A5 e A6, mas o enunciado nos induz a utilizar a função média-si, que ele diz assim, foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética das notas maiores ou iguais a 5. Isso induz a você a imaginar que a possibilidade seria alguma coisa com média-si. E aí, cuidado, pessoal, que a fórmula da letra A não está correta, porque aqui me falta aspas. E aí, complicou, não é essa a questão, tá certo? E como ele definiu que é A3, A5 e A6, então, média de A3, A5 e A6, a gente vai utilizar aqui a questão, a letra C, tá certo? Média de A3, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, A6. Lembrando que quando a gente faz um ponto e vírgula, aqui na fórmula, isso aqui é como se fosse média de A3, A5 e A6, tá certo? Se fosse 2 pontos aqui, isso aqui indica intervalo, né? Intervalo. Outras possibilidades que aparecem como alternativas. O que é MED, né? Ih, professor, isso aqui não é uma fórmula que foi escrita errada, não. Não, pessoal, isso aqui existe, tá? Essa é a função mediana. E aí, cuidado, tá certo? A função mediana,
ela traz sempre o valor do meio. Nesse caso, quem é a 3? A 3 é 7. Então, vamos botar aqui 7, ponto e vírgula. Quem é a 5? A 5 é 6,5. E quem é a 6? A 6 é 8. Então, no caso da mediana, o que é que o Excel faz? Ele pega os números, ordena em ordem crescente, ou seja, ele passaria isso daqui para 6,5, 7 e 8, e aí pega o termo do meio, que no caso aqui seria 7. O resultado dessa aqui seria igual a 7, porque 7 é o termo do meio, o termo mediano. Se por acaso a gente tivesse assim, 1, 2, 4 e 6, como é que tira a mediana quando o conjunto de números é par? A gente soma esses dois e divide por 2. No caso aqui, a mediana disso aqui seria 2 mais 4 dividido por 2 seria igual a 3. Tudo bem? Vem comigo na tela. Já vimos aí rapidamente uma revisão de Windows com alguns pontos, Word com uma rápida visão da guia início e o Excel também resolvendo rapidamente algumas questões e agora vamos partir para a internet, que seguramente é uma questão, é um ponto, é um assunto que vai estar presente na sua prova. Vem comigo. Bem, pessoal, de internet eu escolhi aqui o tema segurança da informação, que ele tem ganhado um destaque cada vez maior nas questões de prova de concurso. E aí, a primeira coisa que a gente fala de segurança da informação são os princípios da segurança da informação. E aí surge aqui uma dica super interessante para vocês fixarem esses princípios, tá certo? São 4 os principais princípios da segurança da informação, tá certo? E aí, esses 4 principais princípios são disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. E aí você pegando as iniciais desses princípios da segurança, a gente tem rapidamente a dica, né? E aí vocês agora fixaram isso, não vão esquecer nunca mais. Rapidamente, o que é cada um? Disponibilidade é a característica que um sistema tem que ter de estar sempre disponível para o usuário. Então, se o sistema estiver sempre disponível, ele guarda, né, o princípio da disponibilidade. Integridade. Integridade diz-se daquele princípio onde os dados que são enviados de um ponto ao outro chegam do ponto A ao ponto B sem terem sido alterados. Ou seja, como o próprio nome diz, integridade, ela prioriza a não alteração da informação, tá certo? Confidencialidade. Como o próprio nome diz, confidencialidade diz respeito à autorização de ler ou não uma determinada informação. Então, um sistema, ele guarda a confidencialidade quando apenas pessoas autorizadas conseguem ler determinada informação. E autenticidade? A autenticidade, pessoal, diz respeito à garantia da origem da informação, da autoria da informação. Então, quando a gente tem a autenticidade e garantia, a gente tem a certeza de que o autor de uma determinada informação, ou a origem de uma determinada informação, de fato é verdadeira. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui numa questão, uma questão até grande, mas foi de 2014, eu fiz questão de botar para vocês. Diz assim: a política de segurança da informação da Receita Estadual inclui um conjunto de diretrizes que determinam as linhas mestras que devem ser seguidas pela instituição para que sejam assegurados seus recursos computacionais e suas informações. Dentre essas diretrizes, encontram-se normas que garantem. Aí vamos lá. Item 1. A fidedignidade de informações, sinalizando a conformidade dos dados armazenados com relação às inserções, alterações e processamentos autorizados efetuados. Sinalizam ainda a conformidade dos dados transmitidos pelo emissor com os recebidos pelo destinatário, garantindo a não violação dos dados. A gente precisa ler essas questões, pessoal, né? Lembrando das palavrinhas mágicas: não violação dos dados, com o intuito de alterar, gravar ou excluir, seja ela acidental ou proposital. Então, quando a gente lê essa alternativa, claramente a gente está vendo aqui que a ideia aqui é que a gente tenha a possibilidade, né, de ter dados feitos de forma
íntegra, né? E aí a não violação é exatamente essa questão da integridade. Esse item aqui seria integridade. O item 2, que as informações estejam acessíveis às pessoas e aos processos autorizados a qualquer momento requerido, assegurando a prestação contínua do serviço. Prestação contínua do serviço. Isso aqui é o que, pessoal? Disponibilidade, olha lá. E, por fim, que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações armazenadas ou transmitidas por meio das redes de comunicação, assegurando que pessoas não tomem conhecimento de informações de forma acidental, sem que possuam autorização, né? Apenas informações, pessoas autorizadas. O que é isso aqui? Confidencialidade. Tá certo? Então, quando a gente vai para as alternativas, ó, nos sobrou a letra C, integridade, disponibilidade e confidencialidade. Tranquilo? Um item que caiu recentemente na prova de 2014 da FCC, que vocês tiraram de letra, eu tenho certeza. Ainda falando sobre segurança da informação, é importante a gente falar sobre malwares. Vem comigo na tela, pessoal. Malwares são softwares maliciosos. Antigamente, quando a gente falava de softwares maliciosos, a gente falava só de vírus. Hoje em dia, existe um sem número de malwares espalhados aí na rede, na internet, né? E aí a gente vai falar daqueles principais aqui agora e vamos resolver uma questão dele. Tenho certeza que você vai acertar. Vem comigo. Então, eu coloquei aqui os principais malwares, pessoal, e as principais características desses malwares, tá? Então, o vírus é o mais antigo, né? Talvez. E aí, a característica do vírus é precisar de um arquivo executável. Normalmente a gente coloca aqui que ele precisa de um .exe, se fosse a extensão dele, né? Então ele precisa de um hospedeiro. Então o vírus infecta outros arquivos. Lembrem-se disso. O vírus infecta outros arquivos. O worm, o verme, já é diferente. Ele se propaga de forma autônoma. Ele gera cópias de si mesmo. Tá certo? Ele não infecta outro arquivo. Ele apenas gera cópias de si mesmo para consumir recursos do sistema. Atenção a isso. Trojan, o cavalo de Troia, famosíssimo, né? Ele é o famoso presente de grego, né? Ele acompanha um presente, pode ser um protetor de tela, pode ser um joguinho, né? E aí, no final das contas, sem que o usuário perceba, ele abre uma backdoor, que nada mais é que uma porta traseira, para que o autor do Trojan acesse a sua máquina sem que você perceba. É um perigo esse Trojan. Spyware ou hijacker. Cuidado que a nossa FCC adora esse termo hijacker, tá? O spyware ou hijacker, ele vem em forma de propaganda, que é um tipo de adware, tá? É aquela janelinha de pop-up. E aí ele se instala na sua máquina e sem que você perceba, ele rouba informações do usuário, tá certo? Então fique esperto que esse hijacker também é outro bandido perigoso. Keylogger e Screenlogger são softwares de captura, né? O Keylogger, como o próprio nome diz, Key, ele captura tudo que é teclado. É por isso que existem os nossos teclados virtuais, para fugir desse danadinho aqui. E o Screenlogger, na verdade, é uma engenhosidade, né, daqueles que fizeram o Keylogger para tentar, mesmo a gente utilizando o teclado virtual, capturar as áreas da tela próxima aos cliques do mouse. É uma guerra eterna, né? Então o Screenlogger é outro malfeitor perigoso. E por fim vamos falar do sniffer, né? O sniffer são programas que roubam pacotes de rede. Na hora que a gente está mandando e enviando arquivos, se o sniffer estiver instalado, ele vai criar cópias e vai guardar essas cópias para o seu autor fuçar depois o que é que você está enviando pela internet. Tudo bem? Vamos ver qual é a questãozinha que eu trouxe para vocês? Olha lá, questão 5. Considerando que o malware citado como vilão não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos, mas sim pela execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores, trata-se de quê? Então vamos com calma. O malware citado é como vilão não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. Ou seja, se ele não se propaga por meio de outros programas, ele não é um vírus. Que danado é vírus de macro? Vírus de macro é um vírus que ataca o Office. Então vamos deixar quieto aqui.
Backdoor, a gente já viu, né? Isso aqui é feito por um Trojan, é uma porta traseira que se abre, né? Então, o Trojan tem essa característica de se propagar criando cópias de si mesmo? Não. Quem tem essa característica, pessoal, de criar cópias de si mesmo é o worm, tá certo? Então, o worm é o que responde aqui à nossa questão, né? Tá aqui, execução direta de suas cópias. A gente tem que estar sempre ligado nas palavrinhas do bem, ok? Vamos correr aqui que a gente está com um tempo curto. O que mais que eu vou falar rapidamente para vocês? Das técnicas de segurança da informação, para que vocês estejam sempre atentos a isso, caiu em algumas questões recentes da FCC. A gente lembra aqui a criptografia, a assinatura digital, tá? E o certificado digital, principalmente aqui a criptografia, que o objetivo é ocultar a escrita. Lembre que a criptografia, ela prestigia a confidencialidade, ou seja, ela através de senhas, né, que a gente chama de chave, ela faz com que as pessoas elas só consigam ler se tiverem essas chaves aqui, ok? A assinatura digital, ela prestigia a autenticidade e a integridade e automaticamente o não repúdio, né? Se você tem uma assinatura digital, você consegue com que seu remetente, seu destinatário, ele reconheça que de fato você é a origem da informação e que sua informação não foi alterada, ela tem integridade. Então fique esperto, essa tecnologia toda tem uma forma de trabalhar, né, que é o número hash, que ele faz o check, né? Então é interessante que vocês deem uma olhadinha nisso, ok? E é sempre aqui o remetente que assina, né, com sua chave privada. O certificado digital nada mais é do que você ter uma chave, né? Você ter um par de chaves para que você possa garantir tanto a sua confidencialidade como a sua autenticidade e integridade, tá certo? Importante que vocês saibam a funcionalidade aí dos certificados digitais. E para não dizer que não falei das flores, é importante que vocês saibam, leiam, deem uma olhadinha na computação em nuvem, né? Então lembrem-se que computação em nuvem, as características dela. Os aplicativos são acessados pelo navegador e o usuário não precisa de ter programas instalados no seu computador. E a segunda característica, os dados ficam hospedados em uma infraestrutura que está invisível para os usuários. Tem sido também questões frequentes, né? Lembrando que nuvens podem ser públicas e privadas, tá certo? Deem uma olhadinha nisso, deem uma estudadinha nessas possibilidades, inclusive tem algumas possibilidades de nuvens mistas, é importante vocês darem uma olhada, tá certo? Vem comigo na tela. Bom, pessoal, a gente deu uma carreirinha aí, mas a gente espera que vocês possam ter aproveitado essas dicas de informática para que você na sua próxima prova tenha um êxito total, tá certo? É mais uma parceria do Blog dos Concursos com o Ceton em busca de ver você, aluno concurseiro, aluna concurseira, aprovado no seu próximo concurso. Grande abraço e até o próximo encontro.